A ideia da análise gráfica é tentar fazer uma previsão do que pode vir a acontecer no mercado, no intervalo X de tempo, para que você possa fazer as únicas 3 coisas em geral que você vai poder fazer: comprar, vender ou não fazer nada. Kleber, você utiliza análise técnica com frequência? Sim. A análise fundamentalista tem um grande problema. Ela não tem nenhum poder de previsão de preços de mercado. A única coisa que faz alguma coisa subir é se alguém compra, se as pessoas começam a comprar, ou se tem pouca gente querendo vender. E a única coisa que faz as coisas caírem de preço é muita gente vendendo ou pouca gente comprar. Então você começa a se acostumar com repetição de padrões e você começa a tentar, entre aspas, prever o que acontece, o que vai acontecer depois de certo movimento no mercado. Agora que eu dei uma introdução, eu vou querer começar a mostrar para você alguns gráficos para a gente entender, tá? Vamos lá. Primeiro, as nossas previsões, elas vão de acordo com os tempos que eu estou olhando no gráfico. Como assim? Se eu estou olhando no gráfico a variação de preços no intervalo de um mês, eu vou ter muita dificuldade de fazer uma análise no intervalo de 1 minuto. Se eu tiver olhando uma variação de preços no intervalo de 1 minuto, eu vou ter muita dificuldade de poder fazer essa análise para um determinado ativo no intervalo de 1 mês. Então, as suas previsões elas estão muito próximas dos tempos gráficos que você está utilizando. Então, se você faz determinada previsão num gráfico de 1 mês, como é o caso aqui, tem 1 mês, depois eu vou trocar aqui e vou mostrar para vocês. 1 mês, a sua expectativa, o seu stop, a sua perspectiva de preço, quando você deve parar, quando você vai vender, todas essas coisas, elas vão ser baseadas em um prazo de 1 mês. Eu vou começar aqui 1 mês só para mostrar para vocês o que é um candle. Os candles têm vários tipos. E a ideia é que, através de como é esse candle aqui, que vocês veem bem grandão em verde, ele é diferente desse outro candle que a gente está vendo aqui em vermelho. Qual é a diferença óbvia? Cor, né? Esse aqui, como eu disse, é verde, esse aqui é vermelho. Primeira dúvida, essas cores são padrão? São padrão, mas você pode mudar. Eu tenho um gráfico que eu utilizo branco, outro eu utilizo preto, isso você escolhe. Mas a ideia é o seguinte, de uma forma geral, se o candle, que é essa estrutura aqui, está verde, significa que a diferença entre o início do preço, que foi quando começou o mês, aqui, e quando ele terminou o mês, aqui, o preço subiu. Então, as pessoas que compraram aqui, ou compraram aqui, e venderam aqui, tiveram lucro. Todos os candles que são vermelhos nesse gráfico representam as variações de preço negativas, quer dizer, o preço começou aqui no início do mês e ele terminou aqui no final do mês. Tá. Então, verde significa que o preço subiu, vermelho significa que o preço caiu. Aí, outra dúvida, mas que raio é esse de candlestick? A ideia de candle é porque vem de vela, né? Se vocês, em alguns gráficos brasileiros, vocês vão encontrar isso como vela, ou até candles. O stick é só porque a ideia de um pauzinho ou alguma coisa do tipo. Então, candlestick é como se fosse uma barrinha ou qualquer coisa do tipo. E os candlesticks, eles não são modernos agora, não estão aqui no gráfico do computador de agora. Eles são do século XVIII. Lá no Japão, eles desenvolveram a ideia do candle. E qual é a ideia do candle? Primeiro, já disse que essa cor significa que ele subiu. Essa cor significa que ele caiu. Tá, mas que mais? Que outras informações eu tenho no candle? Simples. Nesse candle a gente tem basicamente 4 informações. Informação 1. Aqui nessa linha é onde o candle começou. Quer dizer, onde foi o primeiro preço que ele começou quando virou o mês. Aqui a gente consegue ver aqui no final. 3 de setembro de 2007. Aqui já é 1 de outubro de 2007. Quer dizer, aqui começou outro mês. E foi nessa área aqui que o preço começou. É o início do candle, onde está aqui o início dele. Não tem muito mistério, onde ele começou. E onde ele termina é o que a gente chama de corpo do candle. É onde ele terminou. Então, essa distância entre o que abriu aqui, simples, né?
E o que fechou é o corpo dele, foi a variação de preço. O que mais que ele tem? Ele tem a parte aqui em cima, vocês estão vendo um tracinho aqui? Deixa eu deixar ainda um pouco maior na tela para vocês. Conseguem ver aqui? Tem a parte alta, que é onde fechou o candle, mas tem um negocinho aqui pequenininho, um tracinho, né? Uma partezinha. Em inglês a gente chama isso de wick. Isso aqui pode ser a sombra do candle em português. É a ideia de que isso foi o máximo que o preço chegou no intervalo de um mês. E também tem uma sombra aqui embaixo, né? Um wick aqui embaixo. É o mínimo que o preço chegou também nesse intervalo de um mês.